sabiam que o universo pode ser mais jovem do que pensávamos? E que os 13,7 a 13,8 bilhões de anos que normalmente se considera como a idade dele talvez não estejam corretos? Será que vivemos em um cosmos jovem, onde a expansão, o desenvolvimento das galáxias e a evolução da matéria ocorreram de modo diferente do que os astrônomos acreditavam? Talvez, em algum lugar deste vasto universo, esteja enterrada a resposta, em imensos aglomerados de galáxias onde ilhas de estrelas se acumulam, como pessoas, logo após a abertura das lojas em uma liquidação de inverno. Essas galáxias tiveram ou terão uma vida turbulenta e existem em praticamente todas as formas e tamanhos. Galáxias espirais como a Via Láctea, com braços bem definidos, pequenas galáxias anãs abundantes e grandes galáxias elípticas, parecidas com esferas ou discos. Essas ilhas de estrelas formam um aglomerado de galáxias. Algumas têm galáxias satélites, semelhante ao sistema planetário das estrelas. São essas galáxias que carregam um segredo que pode conter a resposta para a pergunta inicial sobre a idade do cosmos. Mas qual é essa relação e como os pesquisadores querem determinar a idade do cosmos? Perguntas e mais perguntas. Hoje queremos descobrir qual é a idade do cosmos e se podemos realmente dar uma resposta definitiva para isso. Embarquem nessa jornada emocionante e subam a bordo da nossa nave espacial fictícia. O lançamento está em andamento e o voo começará em breve. Aglomerados de galáxias, ou clusters, são enormes agrupamentos de ilhas de estrelas. Eles são enormes seres vivos no universo, com batimentos cardíacos que acompanham a gravidade. Eles são os caldeirões do cosmos, onde desde algumas dezenas, como em nosso aglomerado local de galáxias, até centenas ou mesmo milhares de ilhas de estrelas interagem em uma delicada dança da gravidade. Essas galáxias estão presas em um casulo de matéria escura, que as mantém unidas como aranhas em uma teia invisível, e elas orbitam umas às outras em uma lenta dança gravitacional que dura bilhões de anos. No centro de um aglomerado desses, frequentemente chamado de núcleo de um aglomerado de galáxias, reina uma galáxia dominante, uma verdadeira metrópole cósmica, cuja massa é tão imensa que pode servir como ponto de ancoragem para todo o aglomerado. Esses centros são frequentemente tão massivos que distorcem a própria estrutura do espaço-tempo e podem atuar como lentes gravitacionais, curvando e amplificando a luz de objetos que estão atrás deles. Essas ilhas estelares centrais impressionam não apenas pelo seu tamanho, mas também pela capacidade de engolir outras galáxias em seu campo gravitacional, o que causa agressão de matéria e crescimento contínuo. As galáxias satélites ao redor, ou seja, suas companheiras, que muitas vezes são menores e menos massivas, podem ser puxadas para o poço gravitacional das galáxias maiores, o que leva a um processo de fusão dramático que muda fundamentalmente a forma e a composição de todas as galáxias envolvidas. No interior dessas metrópoles cósmicas, onde as galáxias se movem pelo meio intergaláctico em velocidades impressionantes, colisões e interações são algo comum. Esses eventos de alta energia podem resultar na fusão de galáxias, um processo conhecido como evolução galáctica, pelo qual as galáxias mudam e se desenvolvem. O gás intergaláctico que permeia esses aglomerados frequentemente atinge milhões de graus e emite intensamente em raios X, tornando-se visível para telescópios ajustados para essas frequências. Aquecido pela energia gravitacional do aglomerado, esse gás testemunha processos violentos no centro dessa grande concentração de galáxias. Os movimentos das galáxias no aglomerado não são aleatórios, mas seguem os fios invisíveis da matéria escura, que atua como um esqueleto e define sua forma. Esses padrões de movimento são um enigma para os astrônomos, que precisam ser resolvidos para desvendar os segredos da gravidade e da matéria escura. Mas para onde leva a observação de aglomerados de galáxias e como podemos estimar a idade do cosmos por meio deles? Será que seria útil observar milhares de galáxias ao mesmo tempo e acompanhar seus movimentos? Que instrumento astronômico seria capaz de realizar algo assim?
Neste ponto, chegamos ao Sloan Digital Sky Survey, ou Sloan Digital Sky Survey, um projeto ambicioso na astronomia, que pode ser imaginado como uma enorme câmera digital no espaço, que desde o ano 2000 fotografa e analisa o céu noturno. Usando um grande telescópio no Novo México, o Sloan Digital Sky Survey passou a registrar o céu em partes para criar um mapa detalhado do universo. Este projeto é uma jornada conjunta de universidades e instituições de pesquisa, financiado por uma fundação nomeada em homenagem ao presidente da General Motors, Alfredo Pritchard Sloan Jr. Isso nos ajuda a entender melhor como estrelas, galáxias e outros objetos cósmicos estão distribuídos no céu e como eles se comportam. Você pode imaginar o Sloan Digital Sky Survey como um scanner gigante que registra milhões de estrelas e galáxias. É como se estivéssemos escaneando o código de barras do universo. As principais ferramentas do Sloan Digital Sky Survey são uma câmera especial e um espectroscópio, que separa a luz de estrelas e galáxias em cores individuais. Com esses equipamentos, o Sloan Digital Sky Survey coletou em apenas uma noite mais dados do que se pode imaginar. Como se estivesse baixando centenas de filmes em apenas um segundo. Assim como um computador que precisa processar uma enorme quantidade de fotos e vídeos, os astrônomos desenvolveram programas de computador especiais para organizar e tornar utilizáveis esses grandes volumes de dados. Os resultados funcionam como um catálogo online acessível a todos, semelhante a um mecanismo de busca de astronomia. O Sloan Digital Sky Survey teve vários lançamentos de dados ao longo dos anos, chamados Sloan Digital Sky Survey 1 a Sloan Digital Sky Survey 5. Cada fase focou em um aspecto do céu, como estudar a Via Láctea, mapear aglomerados de galáxias ou observar supernovas, explosões de estrelas moribundas. Os dados do Sloan Digital Sky Survey são valiosos para cientistas, possibilitando descobertas e melhor compreensão da estrutura e história do universo. Você pode imaginar isso como um enorme quebra-cabeça, em que cada nova imagem fornecida pelo Sloan Digital Sky Survey ajuda a entender e montar melhor o quadro geral do nosso cosmos. Esses catálogos tornaram-se as maiores coleções astronômicas digitais e consultáveis de sua época. Eles permitiram transformar os espectros coletados, assinaturas de luz das estrelas e galáxias, em cores calibradas, ou seja, fluxo em relação ao comprimento de onda. Imagine, caro espectador, que você é um astrônomo com enormes bancos de dados à disposição. Sem o apoio de computadores, você nunca conseguiria vasculhar e compilar esses dados. Além das estrelas, foram analisados nesses bancos de dados os grandes aglomerados de galáxias já discutidos. Como os astrônomos calcularam a idade do cosmos até agora e por que isso é tão importante? Para determinar a idade do cosmos, os astrônomos usam uma variedade de métodos de medição e descobertas feitas nas últimas décadas. Primeiro, porém, para determinar os anos que se passaram desde o Big Bang, precisamos conhecer a taxa de expansão do universo. Com isso, queremos dizer o quão rápido o universo está se expandindo. Ela é representada pela constante de Hubble, um componente-chave no cálculo da idade do universo, segundo a teoria cosmológica padrão. Essa constante, um velocímetro cósmico que mede a velocidade das galáxias se afastando da Via Láctea, é essencial para revelar a cronologia do universo. Astrônomos usam telescópios avançados, que funcionam como máquinas do tempo olhando para o passado distante para observar galáxias distantes e medir seus desvios para o vermelho. Esse é um fenômeno semelhante ao efeito Doppler. Assim como o tom de uma ambulância que passa diminui para um observador quando ela se afasta, a luz de uma galáxia que se afasta de um observador se desloca para comprimentos de onda mais longos e avermelhados. Essas observações cuidadosas permitem que os astrônomos determinem a velocidade com que o universo está se expandindo. Ao analisar a extremidade vermelha do espectro de luz que chega até nós, através das imensas distâncias do espaço, no entanto, a precisão na medição da constante de Hubble está associada a alguns desafios. Astrônomos utilizam vários métodos para medir a distância dessas galáxias. Há um método que usa uma vela padrão para medir distâncias com confiança. Assim são chamados objetos ou processos que brilham ou explodem de maneira previsível e uniforme.
Ótimos exemplos disso são as cefeidas, estrelas variáveis com padrões de brilho previsíveis, e as supernovas do tipo Ia, eventos explosivos de estrelas com luminosidade característica. Nesses casos, uma anã branca, núcleo remanescente de uma estrela como o Sol, está em um sistema binário próximo. Ela rouba material por meio de acreção de sua companheira maior e mais massiva. Se o remanescente estelar ultrapassar uma massa crítica na qual pode se manter estável, ele explode em uma gigantesca nuvem de matéria. Esses eventos permitem que os cosmólogos determinem a distância com grande precisão. Aqui, a precisão da medição é crucial. Só assim a velocidade de fuga das galáxias em relação à distância pode ser corretamente compreendida. Isso é feito analisando a luz que chega até nós a partir desses eventos. Com o desvio para o vermelho, que alonga os comprimentos de onda da luz à medida que a fonte se afasta, pesquisadores determinam a velocidade de afastamento das galáxias. Também são usados métodos como o telescópio espacial Hubble, medição de paralaxe, observação da radiação cósmica de fundo e outros. O conhecimento da constante de Hubble não é um fim em si, mas o começo de uma jornada maior. Quando os astrônomos conhecem esse valor, eles podem rastrear a expansão do universo para trás no tempo e assim se aproximar do momento em que tudo começou, o Big Bang. Esse retrocesso, viabilizado por modelos matemáticos e simulações, requer entender as leis físicas que regem o universo desde o início. Mas o que isso tem a ver com os aglomerados de galáxias do início do vídeo? Como esses grandes agrupamentos de cidades estelares podem nos ajudar a estimar corretamente a idade do cosmos? Agora imaginem, essas galáxias são navios em um oceano que representa o cosmos, que se estende muito além do horizonte e cujo fim vocês não conseguem enxergar. O movimento das ondas é muito variado, às vezes forte como um cavalo galopando selvagemente, outras vezes suave como uma brisa de primavera. De longe, vocês veem um porta-aviões gigante cercado por barcos menores. O porta-aviões representa uma ilha estelar, com barcos menores como galáxias satélites. Vocês percebem que as embarcações menores trocam de posição em uma rotação lenta? Às vezes, um barco está na rota do navio, outras atrás dele. Agora esqueçam a imagem dos barcos, imaginem-se no cosmos e visualizem uma galáxia cercada por galáxias satélites menores. Essas galáxias menores demorariam centenas de milhões de anos, talvez 500 milhões ou mais, para orbitar a galáxia maior. Cientistas descobriram, ao investigar isso, uma harmonia inesperada em seu movimento, muito mais acentuada do que os modelos cosmológicos padrão permitiriam. Através das câmeras do Sloan Digital Sky Survey, aquele olho que observa tão longe e com tanta nitidez que consegue captar os menores detalhes do céu de estrelas e galáxias, eles observaram as galáxias satélites de grupos de ilhas estelares massivas e descobriram uma simetria surpreendente. Pares de galáxias localizadas em lados diametralmente opostos apresentaram desvios de velocidade em relação ao núcleo do aglomerado de galáxias, o que, por sua vez, indica um movimento coordenado. Mas o que esse movimento sinfônico significa no grande contexto? Astrônomos suspeitam que isso possa ser um eco de um universo mais jovem. Um indício de que os grupos de galáxias massivas se formaram mais tarde do que as teorias cosmológicas padrão atualmente supõem. Essa conclusão se baseia em uma profunda discrepância entre os movimentos observados e as previsões de simulações cosmológicas avançadas, como as simulações Millennium e Illustris TNG 300. Imagine essas simulações como esculturas digitais extraordinariamente detalhadas do universo, moldadas pelas leis da física, com trilhões de operações de cálculo por segundo. Mas quando os pesquisadores compararam os movimentos reais das galáxias satélites com os resultados digitais das simulações, descobriram que a coreografia real é ainda mais sofisticada do que a criada virtualmente. Os dados observacionais contradizem fortemente as simulações, com alto grau de certeza estatística no meio científico. É como se alguém tivesse descoberto uma nova cor em uma pintura de Van Gogh que ninguém jamais havia notado. Ou como se, de repente, alguém descobrisse que o céu, na verdade, parece verde e não azul. Mas estamos indo rápido demais.
Antes de continuarmos falando sobre as discrepâncias, vamos revisar novamente os critérios que os cientistas usaram para selecionar as galáxias. Primeiro, era preciso identificar os protagonistas no palco galáctico, como em uma peça de teatro. Para isso, como já mencionado, os astrônomos recorreram ao banco de dados muito abrangente do Sloan Digital Sky Survey. Os pesquisadores foram rigorosos e precisos. As galáxias primárias deveriam ser massivas, com uma massa entre 1 e 3 trilhões e meio de massas solares, ou seja, verdadeiros pesos pesados cósmicos. Essa ordem de grandeza indicava que estávamos lidando com os pontos de ancoragem centrais de grandes grupos de galáxias, ou seja, com as galáxias centrais. Para garantir que apenas as ilhas estelares realmente proeminentes fossem selecionadas, nenhuma outra galáxia em seu ambiente cósmico direto, dentro de um raio 5 milhões de vezes maior que a distância da Terra ao Sol, deveria brilhar com brilho semelhante. Depois que os protagonistas foram definidos, era preciso identificar os coadjuvantes. As galáxias satélites, esses companheiros cósmicos, deveriam ser fielmente ligadas às galáxias centrais, inseridas em seu campo gravitacional, sem serem desviadas por outras influências galácticas. Os pesquisadores buscaram pequenas ilhas de estrelas orbitando a galáxia central à distância adequada. Nem tão próximas para não serem engolidas, nem tão distantes para ainda integrarem a galáxia. Para determinar quais dessas galáxias menores realmente poderiam ser consideradas satélites, a velocidade delas em relação à galáxia principal foi analisada. Os satélites precisavam ser rápidos o suficiente para não serem apenas visitantes aleatórios, mas também não tão rápidos a ponto de conseguirem escapar da atração gravitacional de suas galáxias hospedeiras. Como em um baile cósmico, onde todos os pares deveriam dançar em um ritmo harmonioso, foi observado se as velocidades dessas galáxias não atrapalhavam essa dança. A simulação previa que galáxias satélites girariam caoticamente em torno das ilhas centrais de estrelas, colidindo ou sendo engolidas. Mas em vez disso, elas orbitam ordenadamente ao redor de seus centros. Os cientistas estavam em busca de um padrão nesses movimentos. Uma pista de que as forças gravitacionais no universo talvez estejam trazendo à tona novos aspectos, até então desconhecidos, na sinfonia cósmica. Essa ordem das galáxias não era esperada. Elas não se moviam nem mais rápido nem mais devagar do que o previsto, mas sim de forma muito organizada. Naturalmente, cada galáxia satélite girava segundo a teoria da relatividade perto da cidade estelar central. No entanto, galáxias satélites, especialmente em aglomerados e sob influência de outras galáxias, não deveriam ter órbitas tão ordenadas. Mas, acima de tudo, os cientistas concluíram a partir dessa descoberta que os aglomerados de galáxias podem ter se desenvolvido mais tarde do que se pensava anteriormente. Vamos com calma. Oege, conseguem ver como tudo isso se conecta? Posso garantir a vocês que isso também me deixou muito confuso no começo e eu não sabia o que isso significava. O artigo que consultei não detalha isso, só cita o surgimento tardio de aglomerados de galáxias, como uma observação secundária sobre a redefinição da idade do cosmos. A descoberta de que grupos massivos de galáxias podem ter se formado mais tarde do que se supunha anteriormente levanta questões que nos levam profundamente às condições iniciais do universo e aos processos fundamentais da formação de estruturas cósmicas. Concretamente, isso significa que precisamos voltar novamente ao começo de tudo. Já mencionamos brevemente o modelo padrão da cosmologia, que também é chamado de modelo lambda matéria fria, ou, abreviadamente, lambda matéria escura fria. E mais uma vez, só para relembrar rapidamente, aqui parte-se do princípio de que a estrutura do universo é determinada pela ação gravitacional da matéria escura, o que favorece a formação de aglomerados e grupos de galáxias. Se as condições iniciais, como quantidade e distribuição de matéria escura ou amplitude das flutuações de densidade, fossem diferentes das assumidas nos modelos atuais, isso poderia retardar a formação de estruturas no universo. Isso significaria que os grupos massivos de galáxias que observamos hoje se formaram muito mais tarde do que esperaríamos com base em nossas teorias anteriores. Uma discrepância desse tipo entre observação e modelo poderia indicar que não compreendemos totalmente a dinâmica da matéria escura ou sua interação com a matéria bariônica, ou seja, a matéria luminosa.
A matéria escura pode estar distribuída ou se mover de uma forma mais complexa do que nossos modelos atualmente representam. Por exemplo, as propriedades da matéria escura, como sua massa e suas taxas de interação com a matéria luminosa, podem levar a uma agregação mais lenta da matéria luminosa nos potenciais gravitacionais de grandes estruturas. Além disso, as flutuações de densidade primordiais, as pequenas diferenças na distribuição de matéria no universo primitivo, podem, na verdade, apresentar padrões ou escalas diferentes daqueles que deduzimos da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essas poderiam ter evoluído ao longo de períodos mais longos para as estruturas massivas que vemos hoje e, assim, levado a uma formação mais tardia de aglomerados de galáxias. A chance de aglomerados massivos de galáxias terem se formado mais tarde também pode influenciar nossa compreensão da energia escura e da expansão do universo. A energia escura, uma força misteriosa considerada responsável pela expansão acelerada do universo, também pode desempenhar um papel. Se o impacto da matéria escura na expansão cósmica e formação de estruturas for mais intenso ou distinto do que pensamos, isso pode ter influenciado a formação dessas estruturas. Uma influência mais forte ou que surgiu mais cedo da energia escura poderia ter levado a uma condensação mais lenta da matéria nos poços de potencial gravitacional da matéria escura e, assim, ter retardado a formação de estruturas maiores. Essas considerações sugerem que o modelo atual da história cósmica, baseado no equilíbrio entre matéria escura e energia escura, talvez precise ser revisto para incluir essas novas observações. Investigar essas hipóteses requer considerações teóricas, além de mais observações e simulações detalhadas da formação de estruturas cósmicas, para entender melhor a natureza da matéria escura e da energia escura e refinar nossa visão sobre a história e o desenvolvimento do universo. Os aglomerados de galáxias se formaram depois, mas o que isso implica? Para rever a cronologia cósmica, devemos abandonar o valor de 13,7 a 13,8 bilhões de anos e considerar um universo mais jovem. Nas profundezas do universo, onde o tempo é medido em éons e a distância em anos-luz, são os aglomerados de galáxias que servem como marcos gigantescos da evolução cósmica na cosmologia. Essas monstruosas aglomerações de ilhas estelares, conectadas pelos fios invisíveis da gravidade e da matéria escura, funcionam como pilares no grande templo do universo. Eles testemunham a força de atração que há bilhões de anos reúne matéria do espaço quase vazio. A descoberta de que esses colossos da paisagem cósmica podem ter se formado mais tarde do que os modelos astrofísicos mais recentes preveem lança uma nova luz sobre nossa compreensão da temporalidade do próprio universo. É como se tivéssemos acabado de perceber que os capítulos do livro universal da história precisam ser reescritos, com novas páginas que apontam para uma maturação tardia do tecido do espaço. Se os grandes aglomerados de galáxias, antes vistos como maduros, na verdade estão em fase jovem, precisamos ajustar o relógio cósmico. Uma descoberta assim pode indicar que vivemos em um universo que, cosmologicamente, é mais jovem do que imaginávamos até agora, e que os segredos de sua juventude ainda estão se desdobrando bem diante dos nossos olhos. Essa potencial juventude do universo nos obriga a questionar os modelos cosmológicos que até agora serviram de guia e talvez até a repensar fundamentalmente cada elemento que entra nas equações da cosmologia. Da matéria escura, que mantém aglomerados de galáxias unidos, à energia escura, que acelera a expansão do universo, e as flutuações quânticas do Big Bang, sementes das estruturas, tudo isso precisa ser reavaliado. O surgimento tardio A formação tardia de aglomerados de galáxias pode indicar que esses componentes interagem de modo ainda não totalmente compreendido. Talvez a matéria escura não seja tão eficiente em reunir matéria quanto pensávamos até agora, ou talvez a energia escura tenha começado a agir muito antes do que nossas teorias supõem. É possível também que existam processos desconhecidos no universo primitivo que simplesmente atrasaram a formação de estruturas. Esses pensamentos abrem uma janela para um universo que está constantemente se desdobrando, evoluindo e nos desafiando a decifrar sua natureza.
Se as condições iniciais do universo ou a natureza da matéria e energia escura forem diferentes do que supomos, novas observações podem indicar que o universo tem cerca de 12 bilhões de anos. Essa hipótese se fortalece ao considerar que a formação tardia de grupos de galáxias pode indicar um desenrolar menos acelerado dos eventos cósmicos do que sugerem nossas teorias, principalmente a expansão do cosmos. A possibilidade de o universo ser até 2 bilhões de anos mais jovem do que pensávamos envolve não só sua idade, mas também processos físicos fundamentais. A expansão do universo, impulsionada pela energia escura, é um componente central dos modelos cosmológicos. Se aglomerados de galáxias se formaram depois, isso pode indicar que a energia escura é mais fraca ou diferente do que se pensava. Um processo de expansão mais lento indicaria que o universo se expandiu por períodos mais longos do que imaginávamos até agora. Ou então, que o cosmos é mais jovem e a expansão cósmica ainda não atingiu as proporções que são consideradas na teoria padrão do cosmos. Essa perspectiva abre uma visão de um universo cuja juventude está associada a uma maturação mais lenta e talvez apoie a ideia de que vivemos em um cosmos com 12 bilhões de anos. Muita coisa mudaria nesse caso. Se for como os cientistas acreditam, ela continuará sendo uma pedra angular da cosmologia moderna e decisiva para determinar a idade do cosmos. Além disso, a cosmologia é uma ciência viva. E com o aprimoramento dos instrumentos e métodos, surgem também novas medições e descobertas. Se essas observações apresentassem sistematicamente valores mais baixos para a constante de Hubble, isso poderia indicar que o universo está se expandindo mais lentamente do que pensávamos até agora. Um ritmo de expansão mais lento, por sua vez, significaria que a luz de galáxias distantes precisaria de menos tempo para nos alcançar. Assim, o universo pode ser mais jovem do que pensávamos. Outra pista de que o universo pode ser mais jovem vem das próprias estrelas. Essas esferas brilhantes no céu não são só joias cintilantes, mas também relógios cósmicos que indicam há quanto tempo os processos do universo acontecem. A teoria da evolução estelar é um pilar bem estabelecido da astrofísica, que nos permite estimar a idade das estrelas observando suas cores, brilhos e outras características. Astrônomos, ao estudar as estrelas mais antigas da galáxia, às vezes percebem que elas podem ser menos antigas do que indicam os modelos tradicionais. Isso pode indicar que as primeiras estrelas se formaram mais tarde do que se pensava, exigindo ajustar o relógio cosmológico para trás. Um universo mais jovem significaria que os complexos ciclos de vida das estrelas, desde seu início turbulento nas nebulosas até o final espetacular em explosões de supernovas ou o lento desaparecimento como anãs brancas, ocorreram em um período cósmico mais curto do que se pensava anteriormente. Essa ideia de um céu estrelado mais jovem, no qual cada noite abrange uma história mais curta de luz e vida, pode não apenas mudar nossa perspectiva sobre o universo e sobre o nosso céu noturno, mas também colocaria a idade da Via Láctea sob uma nova perspectiva. Mas até mesmo em um canto inesperado, um universo jovem poderia ter alguns impactos. Exoplanetas e sua chamada capacidade de gerar vida em períodos de tempo que podem ir muito além das suposições anteriores ou ficar aquém delas. Num universo com menos tempo de desenvolvimento, precisaríamos reavaliar o amadurecimento químico dos sistemas planetários. No modelo padrão da cosmologia, as galáxias passam por várias gerações de estrelas, cujos ciclos de vida aumentam a distribuição de elementos mais pesados, também chamados de metais na astronomia, no meio interestelar. Esses elementos são essenciais para formar planetas e possibilitar a vida, pois compõem moléculas como água e compostos orgânicos. Em um cosmos mais jovem, teriam ocorrido menos gerações de estrelas, o que potencialmente levaria a um menor enriquecimento do meio interestelar com elementos essenciais para a vida. Exoplanetas poderiam, portanto, ser mais raros e apresentar uma menor diversidade de composições químicas, o que reduziria a probabilidade de encontrar condições suficientemente semelhantes às da Terra para favorecer o surgimento da vida. Da mesma forma, as atmosferas dos planetas poderiam ser afetadas.
A dinâmica interna de um planeta, incluindo sua atividade tectônica e o campo magnético, que são essenciais para a manutenção de um ambiente favorável à vida, poderiam ser diferentes em um cosmos mais jovem. Os processos que geram clima estável e proteção contra a radiação cósmica e ventos solares talvez tivessem tido menos tempo para se desenvolver. Isso sugere que muitos exoplanetas, mesmo na zona habitável de sua estrela, podem ter extremos. Seriam expostos a condições extremas que impediriam o surgimento ou manutenção de vida complexa. Num universo mais jovem, menos planetas teriam tempo para desenvolver campos magnéticos fortes e manter uma atmosfera. É crucial para o desenvolvimento da vida como conhecemos. E o que aconteceria se o surgimento da vida em um cosmos menos antigo não tivesse tido os mesmos períodos de tempo que tivemos para se desenvolver? E isso explicaria o paradoxo de Fermi? A evolução de micro-organismos para formas de vida complexas e multicelulares na Terra levou mais de 3 bilhões de anos. Num universo mais jovem, o tempo para processos evolutivos, como na Terra, seria proporcionalmente menor em outros planetas. Mesmo com blocos fundamentais da vida presentes, talvez não tenha havido tempo para formas simples originarem ecossistemas mais complexos. A probabilidade de encontrarmos um exoplaneta onde a vida inteligente tenha se desenvolvido seria, em um cenário como esse, ainda menor no caso de um cosmos mais jovem, já que formas de vida altamente desenvolvidas precisariam de um período ainda mais longo para se desenvolver. Num cosmos mais jovem, poderíamos encontrar formas de vida mais primitivas, ou formas de vida que se desenvolveram sob um conjunto completamente diferente de condições e muito mais rapidamente do que observamos aqui na Terra. Se o universo realmente tivesse tido menos tempo para passar da origem até o estado atual, isso colocaria nossa posição na história cósmica sob uma nova perspectiva. Nós, a espécie humana, não seríamos então os recém-chegados em um universo antigo e maduro, mas sim participantes de um cosmos dinâmico e jovem que ainda está nos primeiros passos do seu desenvolvimento. Em um universo mais jovem, a civilização humana surgiria precocemente, não como fruto de longa evolução cósmica, mas em meio a rápidas mudanças e desenvolvimento do cosmos. O universo ainda pode esconder muitos segredos e fenômenos inexplorados à espera de serem descobertos. E que nós estamos em uma posição única para sermos uma das primeiras espécies inteligentes a testemunhar esse desenvolvimento. Um universo mais jovem implicaria uma história do cosmos mais comprimida. A formação de estrelas, planetas, galáxias e elementos teria que ocorrer bem mais rápido do que pensamos hoje. Esse ritmo acelerado indicaria que o universo é mais dinâmico do que se supunha até agora, com uma abundância de processos ocorrendo em um período de tempo mais curto do que os modelos anteriores previam. A formação de estruturas complexas, como as que vemos hoje, desde as redes de galáxias até os detalhes de um sistema planetário, não seria apenas um testemunho da eficiência inerente do universo, mas também uma indicação de que o potencial para mudança e complexidade está profundamente embutido nas leis da física. Os seres humanos seriam então os primeiros cronistas a documentar esse rápido desenvolvimento e a tentar decifrar os princípios subjacentes. Afinal, a ideia de um universo mais jovem também teria profundas implicações espirituais e culturais. Nossos mitos, nossa filosofia e nossas religiões frequentemente tentaram explicar nossa posição no universo e encontrar um sentido na vastidão aparentemente infinita do cosmos. Um universo mais jovem poderia desafiar antigas narrativas e inspirar novas histórias que reflitam a juventude e o potencial ainda não explorado do cosmos. Poderia surgir um sentimento de urgência e privilégio por viver em uma era em que os primeiros capítulos da história cósmica estão sendo escritos por nós. A humanidade poderia se ver como pioneira de uma civilização cósmica, à beira de inúmeras descobertas e desenvolvimentos que poderiam transformar fundamentalmente a compreensão do universo e do nosso papel nele.
Em um universo mais jovem, talvez sejamos não só observadores, mas criadores e participantes de um grande despertar cósmico, cujas escolhas e descobertas podem definir os próximos capítulos da história do cosmos.